quilômetros, 10 quilômetros ou 15 quilômetros? Vou nadar quantos metros? Muitas vezes podemos passar do limite sem querer. Por exemplo, se distraindo ouvindo uma música e assim ir acelerando os passos sem perceber. Isto ocorre mais com as pessoas que estão começando. Depois de um tempo, o seu corpo parece conversar com você e avisar desses excessos. Se não cuidarmos, podemos nos lesionar. E aí vem a fasciite plantar, a canelite, a artrite nos pés, as microcontraturas, as contraturas, lesões no joelho e muitas outras lesões. Para evitar este tipo de lesão, vai aqui, por nossa conta e risco, algumas dicas valiosas. Primeiro, faça uma consulta com o osteopata. Ele vai avaliar o seu esqueleto, seus ossos, saber se você é uma pessoa simétrica, se suas pernas são niveladas, ou seja, se uma perna não está maior que a outra, e às vezes milímetros ou centímetros já contam, entre vários outros cuidados. É desta assimetria que surgem tensões a mais num lado do corpo, e é daí que provém as lesões. Bom, segunda dica, você pode fazer massagens de liberação miofacial, e aqui não estamos falando de face do rosto, mas da fáscia, a membrana que reveste os músculos. Terceira dica valiosa, procure uma nutricionista. A nutricionista vai lhe ajudar a escolher alimentos mais leves, evitando má digestão e desequilíbrios metabólicos. E quarta dica fundamental. Como já dissemos aqui antes no Minuto Saúde, a hidratação é fundamental, em torno de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, se você não for nenhum portador de alguma doença cardíaca ou renal. É isso. Exercícios exigem moderação, respeito por si mesmo e autoconhecimento. Saber o seu limite. No mais, é fazer exercícios como se fosse escovar os dentes. Como sempre dissemos, o exercício é a escova que limpa a aterosclerose, as placas de gordura dos vasos. Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. 320 AM, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 8 de outubro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Já aviso que hoje é o último programa da terça-feira, porque em breve mudaremos de horário para quinta-feira às 13 horas. Eu sou Maria Madalena Esteves, ao meu lado está Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais e Terapeuta Naturalista, e a doutora Carolina Espínola, pesquisadora sobre violência doméstica. Boa tarde. Estamos ao vivo no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Aqui já assistindo Carlos Menezes com a gente. Boa tarde, Carlos. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e para-leis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico.
Junto ao para-direito, temos também os para-deveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para-direito e para-dever, da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, para-direito e dignidade da mulher. E aí, Outubro Rosa, né? A gente começa com esse tema maravilhoso. E aí, Marilza, vamos começar? Vamos começar. É bom lembrar que outubro é o mês onde se faz a campanha para se fazer a mamografia, que é o exame que vai ajudar a detectar mínimo o câncer ainda em estado inicial, né? Não é preventivo do câncer, mas é preventivo que a mulher venha a ter problemas futuros, né? Maiores com algum diagnóstico, ok? Bom, então estamos aqui hoje com a doutora Carolina Espínola, que é pesquisadora, autora de textos sobre a dignidade da mulher relacionada à violência doméstica. Então, a gente está aqui apresentando a doutora Carolina. Doutora Carolina, como essa história de violência doméstica, como é que é a lei, qual o motivo dessa violência, como inicia, quais são os primeiros sinais? Vamos por parte, né? Foi tudo junto. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. E como é que, por que a lei existe, né? O que é que acontece? Assim, no Brasil, né, temos a Lei Maria da Penha, e ela veio com esse objetivo para prevenir e diminuir esses índices de violência. Existe uma dificuldade, né, de aplicação, que ainda, políticas públicas ainda sobre isso. E qual o motivo de tanta violência, né? A violência contra a mulher é uma questão sociocultural. Então, desde que o mundo é mundo, existe essa demanda de violência, né? Tem alguns autores que falam que a violência contra a mulher é uma pandemia, é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada, né? Então, para você ver como é sério essa temática. Na face da Terra, né? No planeta Terra. Isso mesmo. É importante que explique, porque o índice de violência contra a mulher é muito grande no mundo todo, inclusive no tão superior Estados Unidos, né? Isso mesmo. Infelizmente, não é um problema que acontece só no Brasil, né? É algo que acontece no mundo todo. Inclusive, eu trouxe aqui, eu fiz uma pesquisa rápida para mostrar como essas estatísticas, né, mostram o horror que acontece em relação à dignidade da mulher. Por exemplo, é estimado que 70% das mulheres pelo mundo já tenham sido vítimas de alguma forma de violência. Então, isso não é algo que acontece no Brasil, né? É algo mundial. Ou tem estudos também que falam que países do Oriente Médio, norte da África, mostrou que os homens que vivenciam violência doméstica cometida pelo pai ou contra a mãe durante a infância, ele tem 3 vezes a chance de repetir isso na fase adulta, né? É cultural, né? É cultural, é uma coisa cultural, né, sociocultural. Pelo menos, olha só, pelo menos uma em 3 mulheres do mundo, no decorrer da sua vida, foi vítima de violência. É importante também frisar que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não é só um tapa, um soco, um empurrão. Existe a violência moral, a violência, aquela consciência. E a gente olhando do ponto de vista que a consciência não tem sexo, né, a coisa fica dentro dos conceitos da paradireitologia, da conscienciologia, o negócio acho que complica mais ainda, não é? É isso mesmo, né? E a gente fala muito sobre paradireito, né? A gente fomenta uma possibilidade de um dia a gente chegar no estado mundial, só que a sociedade, ela está muito imatura ainda para algumas ideias. Então,
enquanto a gente não ter esse equilíbrio, essa igualdade de direitos, a sociedade não evolui. E eu vejo que o paradireito quer acelerar esse processo, quer acelerar essa igualdade entre os sexos. Não é porque a pessoa é do sexo feminino ou de outra etnia, ela vai ser vista de uma forma diferente. As pessoas precisam enxergar umas às outras com um olhar que aquela pessoa é uma consciência, independente do sexo que ela existe, né? E tem uma pesquisa que fala o seguinte, que no Brasil tem uma estimativa de uma possibilidade de se ter uma igualdade entre sexos no Brasil, que isso possa ser que venha acontecer daqui a 100 anos. Eu vejo assim, se estamos numa situação para que isso aconteça, a gente precisa acelerar um pouco, né? E eu vejo que o paradireito, essas ideias de respeito, de direitos iguais, se a gente conseguir disseminar isso de uma forma mais rápida, possa ser que a gente venha acelerar esse processo. Imagina, daqui a 100 anos eu não estou aqui, né? É onde tem a possibilidade que as pessoas sejam tratadas de forma igual, né? Essa igualdade que eles falaram nessa pesquisa, é igualdade de direitos. Não quer dizer que a sociedade esteja todo mundo se tratando de forma igual. É uma igualdade prevista dentro do âmbito do direito. Pode ficar à vontade. Doutora Carolina, dentro das suas pesquisas, você conseguiu rastrear aonde começa essa história da violência doméstica na mulher, isso na história da humanidade? Uhum. Sim, o que acontece, Marilza? Existem os papéis que a sociedade coloca, o papel que o homem precisa exercer e o papel que a mulher precisa exercer. Então, a sociedade impõe, de certa forma, que o homem seja o dominador, né? O dominador do lar. E isso ele acaba exercendo um papel até de ser um pouco mais algoz. Já a mulher já tem aquele papel de servidora, e isso coloca ela numa situação de subjugação. Só que se formos falar de paradireito, isso não existe. Todos são iguais, independente do seu sexo. Só que a sociedade, por uma questão cultural, traz essa proposta e eles assumiram, né? O homem assumiu esse papel, a mulher acabou assumindo esse papel. Então, a violência, assim, a origem, quando ela inicia, é quando essas pessoas assumem esse papel. Então, fica um homem assumindo um papel de ser um algoz, a mulher assume um papel de ser vítima e vira uma relação de subjugação. E o que acontece? Esse ciclo, né, que a gente chama que a gente traz essa relação como um ciclo, eu chamo o ciclo do pequeno poder, que é o homem que quer ter um poder sobre a mulher, por sua vez, ela quer ter um poder sobre o filho. Então, eu até citei isso no livro, que é um ciclo, uma síndrome do pequeno poder, né? Cada um querendo ter um poder sobre o outro. É você olhando disso de forma da consciência, né? Da forma multiexistencial, é tão pequeno, né? Eu analiso isso também. Aquela mãe dominadora, né? Tá administrando lá, ela é o máximo, ou o pai machão que chega, faz e acontece. Gente, é um mundo tão pequeno aquele, em comparação com a multiexistencialidade da multidimensionalidade. Eu fico olhando aquilo e digo assim, gente, onde é que isso vai parar? É o nível daquela consciência. E é a realidade nossa, né? Quantas vidas essas consciências... Eu estou rindo, mas não é para rir, não é para achar graça, é para pensar, né? Porque é pequeno demais. Vamos lá. E como é que funciona, né? E como eu estava falando, esse ciclo, né? A mulher assume esse papel de vítima, o homem assume esse papel de algoz, e quando tem uma violência, né? Aí tem os tipos de violência: violência psicológica, violência moral, física, patrimonial e etc. E quando tem um tipo... O que é violência patrimonial, doutora? A violência patrimonial é quando o agressor, ele subtrai objetos, documentos ou patrimônio da vítima. Eu vi um caso que se caracterizou dentro da violência patrimonial, o agressor
subtraiu documentos, né, identidade, RG, documentos da vítima, para ela não poder sair de casa, para ela não fazer determinada situação. E ela entrou com a ação, tudo, e foi caracterizado violência patrimonial por ele subtrair a chave do automóvel, os documentos dela, impedindo que ela saia de casa. E a questão financeira. Também entra também, há muitos casos, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, e a Paraíba é o estado mais machista do Brasil. E os homens, eles acabam exercendo Mais esse do que o Rio Grande do Sul? Não, o Rio Grande do Sul também é. Mas O Rio Grande do Sul também é. O Nordeste tem mais essa característica, né? Não, mas o Sul é bem conhecido também. O Sul é bem conhecido, mas eu vi que a Paraíba está um pouco à frente, mas assim, o Rio Grande do Sul eu não cheguei a estudar a fundo a cultura, mas tem muito isso também, né? É muito parecido. Se a gente for olhar, essa cultura, ela se replica por todo canto do Brasil, né? É o ser humano, né? Isso, é o ser humano. E como eu estava falando, né, sobre a violência patrimonial, então é você subtrair, há casos também, que eu estava explicando, no Nordeste, esse foi um caso que eu vi próximo, tá? O homem recebia o salário da esposa, e ela não tinha um controle sobre isso, então ela passava o mês todo trabalhando, quem recebia o salário, quem controlava, quem dizia o que era para ser gasto ou não, era ele. Eu sei que isso é uma faceta, né, da violência, mas com certeza ela tinha violência psicológica, sofria, e violência física também, né? Eu vi um caso desse aqui, em Foz do Iguaçu, né, a moça era funcionária pública de alto escalão, mas quem recebia, quem dominava o salário dela era depositado na conta do marido. E ele que administrava tudo. Quando ela precisava comprar qualquer coisa, ela tinha que pedir dinheiro a ele. Ela não tinha o cartão da conta dela. Aqui. Há uns anos atrás, ela conseguiu se libertar disso. Olha, isso é uma situação de subjugação muito séria, né? Você não trabalha mesmo, você não tem liberdade para ter autonomia, né? E uma coisa que eu vejo que impede e que faz com que as pessoas vivam esse contexto de violência é a falta de autonomia. E essa falta de autonomia, você vê que ela trabalhava, ela tinha um salário dela, não era financeira. Isso é afetiva. Então, essa falta de autonomia afetiva dá brecha para todas essas outras situações, né? Quando você fala de autonomia afetiva, é a autoestima? Tem a ver com a autoestima, mas é um pouco mais além que a autoestima. É você se gostar, se respeitar, porque o que eu vejo? Autoestima é isso, né? Sim, tem a ver, mas não é só a autoestima, tem outros é um pouco mais complexo, assim, ela se enxergar como ser humano, porque às vezes você encontra mulheres que têm uma autoestima até razoavelmente bem, mas elas vivem essa situação. Por algum motivo, se acomodam. Se acomodam, não querem quebrar esse ciclo, tem algum ganho secundário, né? Uma vez eu falei aqui no início que a gente começou com o programa, eu falei sobre as mulheres que se deixam agredir, né? E eu acredito que elas estejam nesse estado, nessa condição que você acabou de falar, doutora, porque realmente só existe um algoz quando existe uma vítima, e só existe a vítima. Se a pessoa se permite ficar no lugar de vítima, ela está quase que pedindo um algoz, porque ela também tem que se vitimizar para alguém. Então, a autoestima vai fazer com que esta mulher, esta filha, esta mãe que está sendo subjugada, ela procure ajuda se ela se vê na condição que não tem forças moral, isso aí vai a moral da pessoa, a força presencial dela, a autoestima é quem vai estar alimentando isso tudo. E aí a gente vai ver lá atrás a questão familiar dessa pessoa, ela também foi subjugada por um pai, por uma mãe, por um irmão, às vezes um avô, que é um parente mais distante. Então, isso realmente requer ajuda externa. Se você não dá conta sozinha, minha amiga, procure ajuda externa. Vai para uma esquina, grite se for o caso. Procure a primeira autoridade, entre na primeira delegacia e peça ajuda.
Isso mesmo, se a gente olhar assim, que você está falando, né? Essa permissividade, a gente está olhando essa permissividade numa questão intrafísica aqui, né? Agora vamos ampliar isso para uma questão do nosso paradigma aqui do direito, né? Para direito, né? Agora imagine quantas vidas, nada por acaso, ninguém... Sim, olhando do ponto de vista cíclico, né? Fica com alguém por acaso, né? A gente não está junto, tem um motivo para isso. Sim. Agora pense quantas vidas a pessoa passa nesse ciclo. Né? Uma vida ela vem como vítima, a outra vida ela não perdoa, não faz as reciclagens, na outra vida ela vem como algoz. E esse ciclo vem centenas de vidas. Séculos e séculos, até alguém se cansar dessa situação e quebrar esse ciclo, né? Eu acho que a proposta do Paradireito é justamente essa. Então nós vamos ver a frase enfática do verbete da doutora Carolina, que tem um verbete sobre o assunto, né? Tem um verbete sobre o assunto que está na Enciclopédia da Conscienciologia, né? Está online. Chamado Profilaxia da Violência Doméstica. Profilaxia da Violência Doméstica. E a frase enfática... Quer ler, professora, e falar ao mesmo tempo? Está aqui, ó. Eu trouxe aqui. Pode pegar. Vamos lá. O verbete foi profilaxia da violência doméstica e a frase enfática. A profilaxia da violência doméstica é indispensável à superação da interprisão grupocármica. Permite a ortoconvivialidade no ambiente familiar, abrindo o caminho para essa mega fraternologia. Explicar? Pode. Então, o que eu quis dizer, né, assim, em relação a isso? Então, assim, se a gente quer experimentar essa mega fraternologia, essa mega fraternidade, a gente tem que começar a fazer o dever de casa. Então, a gente tem que começar a ter afeto, ter respeito pelos próprios membros da família. Então, se você quer vivenciar isso e superar essa interprisão, é começar a fazer esse trabalho, né? Ter um respeito, respeitar o direito do outro. Enquanto a gente não fizer esse exercício, a gente não consegue vivenciar. Para se chegar nesse momento, nessa fase de sentimento mega fraterno, a gente tem que passar por essas etapas. Então, é muito comum a gente ver pessoas pesquisando temáticas avançadas, quando a gente vai analisar a vida aqui intrafísica, não fala com o pai, não fala com a mãe. Como é que a gente vai vivenciar o paradireito na prática? Caminhar para a mega fraternidade. E caminhar para a mega fraternidade. Então, e eu vejo outra coisa, que o nosso grupo familiar, pai, mãe, irmão, filhos, esposa e etc., é um laboratório para a gente exercitar. É o primeiro laboratório. Então, para você passar por um laboratório mais avançado, você precisa ter uma convivência sadia com esses membros da família. E o Paradireito dá essa compreensão. Por que você está nesse grupo? O que você pode fazer para você assistir esse grupo? E isso evita que a gente repita os nossos erros e a gente se mantenha nesse ciclo patológico, né? Bom, temos aqui alguns comentários, mas a gente vai para o intervalo agora. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14h27. A Copel alerta. O furto de cabos de energia, além de crime, é um risco à vida. A entrada em subestações só é permitida a profissionais capacitados pela Copel. Se notar alguma movimentação estranha, denuncie. Chame a polícia pelo número 181. A ligação é gratuita e a informação é anônima. Ajude a preservar o que é de todos. Ligue 181. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 3 horas da tarde.
E já anunciando desde já que na próxima semana não viremos na terça-feira, dia 15, mas sim na quinta-feira, dia 17, 1h, tá? Estamos aqui hoje com a doutora Carolina Espínola sobre o tema Para Direito e Dignidade da Mulher. Temos aqui a presença do Gerson Valério de BH e do Carlos Menezes de Brasília, que pergunta: existem países em que o direito da mulher é menor do que os pets que existem na casa. No Brasil, país democrático, com leis de proteção à mulher, dignidade da mulher, e mesmo assim mulheres são espancadas e mortas. É uma herança holocármica no nosso país? Sim, eu vejo assim, em relação à questão da violência, né, contra a mulher, além de ser, podemos colocar essa hipótese, né, de ser uma herança holocármica, a gente não nasceu no Brasil por acaso, né, tem um motivo, ninguém nasce no local por acaso, então tem um motivo da gente estar nascendo aqui, tem um motivo de se estar vivenciando isso, existe, e isso é tudo para trazer novos aprendizados, né, então eu vejo sim que tem, mas além de chegar a ser uma herança holocármica, tem também, são resultados de nossas escolhas de passado, né, então a gente está no Brasil por ações, ou não ações e omissões nossas de outras vidas, então queira quer não, é uma hipótese, sim, de herança holocármica. Concordo. Eu fiquei questionando aqui se seria holocármico ou policármico. Se está se referindo aqui no Brasil, eu acho que é policármico, porque restringe o holocármico se ele estivesse referindo a todo o planeta, a toda a Terra, a todos os países, entendeu? Não, no caso, o holocarma do Brasil. País, aí, né? Específico do Brasil, Mas holocarma é das nações, né? São todas as nações, por isso que é policarma. Entendi. Eu tenho a impressão que é policarma. Quando é uma coisa comum a todos, né? Aí é holo. Tá? Bom, doutora Carolina, vamos ver aqui os tipos mais comuns de violência doméstica que você conhece. O que a gente vê que sai na mídia é a violência física, né? Então, a violência física, ela é mais comum em que sentido? Dela ser visível. Então, se uma pessoa é agredida fisicamente, é visível, né? Porque fica marcas, deixa os seus resquícios, né? Você acha que até chegar à agressão física, este agressor, esse possível agressor, ele dá dicas que vai até lá e a pessoa que ignora essas dicas ainda não tem a sinalética que está correndo perigo? Sim, a violência física, para se chegar, ela passou por várias etapas. Ela começa de uma forma muito sutil, né? Como é que inicia? Muitas vezes é um excesso de ciúme, um excesso de controle, começa-se a existir a violência psicológica, e às vezes a pessoa passa anos vivenciando uma violência psicológica para depois passar para uma violência física, propriamente dita, né? É um crescendo. É um crescendo. A violência física, ela não acontece de uma hora para outra, ela dá sinais, ela dá todos os indícios que aquela relação está caminhando para uma relação violenta, né? E a violência que eu chamo bastante atenção é a violência psicológica, porque ela não deixa marcas, mas ela deixa sequelas que em determinadas situações é irreversível. Porque não deixa a marca visível, né, no corpo, mas ela deixa a marca no psicológico da pessoa, né, e aí vem as sequelas que você acabou de se referenciar. Isso mesmo. Então, assim, é uma violência que muitas vezes não consegue ser identificada e ela deixa um dano. Eu conheço muitas pessoas que estavam vivendo um contexto de violência psicológica, com depressão, com desmotivação, até situações de tentativas de suicídio. Não houve uma violência física, mas a pessoa sofria esse abuso psicológico, né, que chegou ao ponto dela tentar até o suicídio, né. E outra coisa também, que é muito séria, que viver contextos de violência, a gente pode perder proex com isso. Qualquer tipo de violência, né? Exatamente. Eu queria só chamar a atenção em cima do que você falou, doutora Carolina, porque o que acontece, comumente acontece nos relacionamentos? Aqueles relacionamentos morde e assopra, né? Morde e assopra. Quer dizer,
maltrata aqui, dá um beijinho ali, leva para sair, faz um amor mais gostoso e vai. E depois vem em cima. Então, principalmente as mulheres precisam estar muito alertas com esse tipo de relacionamento que te agrada e, ao mesmo tempo que te agrada, diz que te ama e te maltrata. Amor não maltrata, amor respeita. O que é amor? Isso é doença Sim. do outro. Então, se você está nesse relacionamento há muito tempo, né, não fique presa pelas suas necessidades pessoais de mulher. Faça alguma coisa antes que chegue a um ato mais desastroso para você. Agora, isso que ela comentou sobre de programação existencial, né, da E ProEx, isso é muito sério interessante também. porque, de Desequilibra, desajusta a pessoa. fato, Como se a pessoa não tem uma vida afetiva equilibrada, o dinheiro ela vai, trabalha, faz sacolé, vai trabalhar de loja, vai trabalhar de faxineira, ganha vida para sobreviver. Mas os prejuízos emocionais e psicológicos de um relacionamento doentio pode levar vidas e vidas para as pessoas poderem se superar. porque primeiro ela vai ter que recuperar a autoestima, É, ela vai ter que ter algum lapso de lucidez no meio daquele autoassédio todo, para conseguir pensar em evolução, em assistência, em qualquer coisa fora daquilo que ela está vivendo. fora daquilo. Então, Porque fique essa violência atenta. psicológica rouba totalmente a energia. Rouba a da mulher. energia, vampiriza a pessoa, tira a lucidez, como a professora Madalena está falando, e você precisa estar alerta. O teu bem te trata bem o tempo todo, ele faz concessões com seus erros, ele discute as coisas com você no sentido de elucidar os mal entendidos, ou ele parte para a violência? E lembrando que aquela clássica, né? Ele é ótimo, o problema é quando bebe. Não tem problema de isso. alcoólatra mesmo. né? É Tem que alcoólatra, é doente. tratar, não tem outro jeito. Alcoolismo é doença, preste atenção. O Carlos Menezes pergunta: o nível cultural e intelectual baixo, no caso do nosso país, seria um dos motivos dessa relação algoz e vítima Não. no Brasil? Não vejo. Não, a violência que existe, né, e esse ciclo, ele acontece em qualquer classe social, em qualquer etnia, independente se a pessoa se nasceu no Brasil, na Alemanha. Eu tenho um caso aqui da Rússia, por exemplo, um país até relativamente bem desenvolvido, e ele descriminalizou o crime contra a mulher, de violência contra a mulher. Se essa violência for praticada, o autor da ação for o marido, é descriminalizado. Então, assim, tem locais que tem um certo... Uma permissividade, né? Locais que estão em desenvolvimento, ou países desenvolvidos, que existe essa permissividade. Então, assim, independente de classe social, cultura, etnia, ela transita, a violência transita em todos esses ambientes. Vamos para a Pensata? Vamos para a Pensata. Dá uma olhada lá. Vamos, mas a gente precisa ler a Pensata aqui. Tem que bater a foto no intervalo. A Pensata de hoje, doutora Carolina, quer comentar a Pensata de hoje? Sim. A primeira Pensata? A do gatinho. Tá. As dores do gatinho e da criança, difíceis de serem justificadas, são as primeiras ocorrências que devem ser eliminadas do cosmos. Tal providência inicial depende também da educação geral, segundo a paradireitologia. Pelo que eu entendi, que essas condições de sofrimento, né, do bicho e da criança são situações ainda imaturas. Então, para a gente desenvolver, é a minha interpretação, tá? Mas aí abre aí para vocês também complementarem. Para a gente desenvolver uma maturidade, desenvolver um princípio maior de assistência, precisa investir na educação. Então, eu interpretei dessa forma. É uma educação que começa em casa, né? Isso. A educação Com a criança, que a gente... com o gatinho. Isso mesmo. Não, é a pessoa ficar desperta, Família, né? Porque também, veja só, em termos de visão cósmica, se você não fica atento
para a criança, para o bem-estar, né, da criança e do gatinho, que são totalmente indefesos. Na verdade, ele está igualando a criança ao gatinho. São dependentes, né? Que são dependentes de um adulto, de alguém que cuide dele, né? Ele fala gatinho, ele não fala do gato, ele está falando de um bebê gatinho, pelo que eu tenho, de um petzinho dentro de casa. Então, você não vai entender. Se você não se condói, se você não se sensibiliza em relação à criança e o gatinho, quando você vai se sensibilizar para a dor do mundo, para o universalismo, para a megafraternidade, para o respeito ao outro, para a dignidade humana, você cuidar de um pet, você está respeitando a dignidade daquele pet. O pet tem dignidade? Tem. A criança tem dignidade? Tem. Ele se sente envergonhado, ele se sente aviltrado também. Ele pode não ter vocabulário ainda para verbalizar os sentimentos dele, mas ele se sente, você lê nas energias das crianças. Então, o caminho para o universalismo, para a megafraternidade, para o respeito ao ser humano e o respeito próprio, é respeitar o indivíduo em qualquer fase da vida dele, em qualquer forma que ele esteja funcionando, atuando, e também aos princípios conscienciais em qualquer nível em que estiver também funcionando. Né? O Gerson pergunta se estaria ligado à maior divulgação nos dias de hoje, porque antes não havia tanta divulgação, e à reurbanização extrafísica. Eu acho interessante isso, né? Porque tem muita gente que associa que o aumento da violência tem a ver com o aumento da informação. E não tem, eu penso que não tem nada a ver. Eu penso que o aumento da informação é para diminuir, né? Diferente do suicídio, que a gente pode até dizer que sim, porque o suicídio é um fenômeno sociológico, mas no caso da violência doméstica, eu acho que a gente está falando sobre isso, não que esteja aumentando por conta. Não, eu acho que aumenta porque a população no mundo aumentou, né? Outra coisa, os réus ressomaram. Então, realmente, para ser consciência reurbanizada, a CONSREL, ela é aquela história que a doutora Carolina falou, independente de nível cultural, você tem CONSREL em todos os níveis, na política, entre os magnatas, né, entre os artistas, tudo. CONSREL quer dizer o caráter da pessoa, as intencionalidades com que as pessoas atuam. Então, você vai encontrar, né, pode ser. Pode ser. Faz sentido o que você está falando, né? Porque assim, a violência ela sempre existiu. O que tem agora é uma lei que trabalha no combate e na prevenção. Com a entrada dessa lei no nosso sistema legislativo, isso fez com que as denúncias as denúncias aumentaram. Mas mesmo assim, a gente não tem como saber se com essa entrada dessa legislação houve um aumento ou uma diminuição, porque a gente está na fase ainda da denúncia. Sem esquecer, né, do nosso paradigma também, que a gente está num processo de REUBEX, né, de reurbanização extrafísica, e com o nascimento dessas consciências que estão num nível mais inferior, eu posso dizer assim, elas ficam propensas a esse tipo de situação, tanto a prática da violência contra alguém, como também se sujeitar a algum tipo de violência. Então, assim, a gente está junto às duas coisas, não só a informação. A informação, eu vejo que ela esclarece, porque eu conheci muitas pessoas que vivenciavam violência doméstica, física, psicológica, e elas não achavam que aquilo era errado, elas achavam que aquilo era normal, porque a mãe, o relacionamento da mãe funcionava dessa forma, ela foi assim que ela aprendeu a gostar de alguém, a ter uma relação afetiva. Então, a informação, ela esclarece, né, e dá uma amplitude como evidencia, né, o que está acontecendo. A informação esclarece, evidencia, isso que você está acontecendo com você, é isso e isso, dá outros parâmetros para a pessoa poder se situar na própria vida. Olha, a Adriana Pires está esclarecendo aqui que a Rússia é um país bem próximo culturalmente ao Brasil, que existe muita violência contra as mulheres lá e existem leis que estimulam a violência contra as mulheres e os filhos também. Eu ia comentar exatamente que no Brasil, até antes da Maria da Penha, essa questão do casamento também descriminalizava, né? Então, se o homem estuprava uma mulher, mas depois casasse com ela, tinha uma extinção de punibilidade, não era assim? Isso acontecia. Se eu não me engano, é na Rússia que foi aprovada uma lei esse ano,
que se o marido bater na mulher entre 4 paredes, ele está com direito, ele está dentro do território dele. Existe, ele tem direito a isso. Existia uma lei, sim, lá, de forma mais superficial, não efetiva, mas foi descriminalizada, e o que que eles chegaram à conclusão? O que o esposo pode dar na mulher, pode agredir a mulher uma vez por ano. Então, isso. Tem cota. Eu li o artigo que uma vez por ano é permitido, né? Então, e outra coisa, eles não querem desenvolver o inquérito nesse assunto. Quando se trata de violência entre casais, eles não querem desenvolver a denúncia. Bom, vamos ao intervalo. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui eu, Maria Madalena, a Marilza de Andrade e Caroline Espínola sobre o tema Para Direito e Dignidade da Mulher. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui hoje com a Marilza de Andrade e a Caroline Espínola com o tema Para Direito e Dignidade da Mulher. E aí, o que a gente tem para o terceiro bloco? Nós temos uma pergunta aqui para a professora Carolina Espínola, mas eu gostaria de lembrar uma coisa, que todo processo de violência ele tem o aspecto extrafísico, né? E a gente percebe, eu fiz um acompanhamento aí nas notícias da imprensa, da mídia, cada vez que eles anunciavam um assassinato de mulher, um feminicídio, um ato de feminicídio mais estrondoso, era impressionante como aquele ato desencadeava outros atos. E a mídia logo em seguida, no dia seguinte, daí a 3 dias, vinha outro caso. Então, isso nos mostra a questão do assédio extrafísico, que ele atua. O homem tem tendências, é violento, né? Ele tem a tendência, ele tem violência, e tem todo um processo energético, tem o álcool, tem o tóxico, ou tem até um histórico de vida que ele também sofreu violência dentro da casa dele. Viu isso de pai, de avô e tal. E ele se torna vulnerável aos processos extrafísicos multidimensionais, que eu acho que todo mundo deveria, ninguém tem muita ciência disso, mas eu estou querendo levantar isso agora, para ver se a gente consegue fazer uma reurbanização extrafísica. Você, meu amigo, que pode estar nos ouvindo, observe o seu padrão de pensamento quando você está com muita raiva da sua mulher. Não importa o motivo. Se você é muito raivoso, tem um temperamento raivoso, faça alguma coisa, procure uma ajuda você antes de você ir parar atrás da grade, como todos estão parando. Porque acaba a vida da mulher e acaba a vida dele também. E estraga a vida dos filhos, da família toda, que fica uma família estigmatizada pela violência.
Muito triste, né? Então, quando a gente fala da dignidade da mulher, do paradireito e da dignidade da mulher, a gente está falando mais da dignidade da consciência, porque o homem também perde a dignidade dele ao se tornar prisioneiro das leis, do direito, e for cumprir pena, largar emprego, largar bens, largar família para parar atrás das grades por causa do feminicídio. Então, os homens tinham que ficar mais atentos também o que eles estão fazendo com a vida deles, que interrompe também a ProEx dele, interrompe o ciclo de vida dele. Né? E está estigmatizado. Vem em cima da pergunta do Carlos, né? Vamos falar de coisa boa. Quais os paradireitos favorecem a mulher? Não, Carlos, a gente não pode ignorar as coisas ruins, senão elas continuarão a existir embaixo do tapete. Mas é exatamente essa questão de dignidade consciencial. Não a dignidade da consciencial mulher ou do homem. não é da mulher nem do homem, é da consciência. E o paradireito, ele visa a evolução da consciência, ele não visa a evolução do homem. Não é se o homem vai ficar rico, se ele vai ou não parar atrás da grade, isso é outra coisa. Mas aquela consciência também pega uma estigmatização para quantas e quantas vidas. É uma prisão grupo kármico? É tão grande quanto a mulher que se subjuga e é causa desse homem parar na cadeia. Ok? Vamos lá, doutora Carolina. Por falar em ciclo de violência afetivo-sexual, aliás, por favor, fale sobre o ciclo de violência e quais seriam os dificultadores do rompimento deste relacionamento. Por que as pessoas não estancam isso e vão embora? Eu queria só complementar aí a sua fala anterior, antes de responder a pergunta, né? Que é importante a gente ficar atento ao extrafísico, porque o assédio de eu até brinco com as pessoas, o assédio do pai passa para o filho, passa para o neto, herança de assédio. Então, isso é muito interessante porque trabalha o nosso paradigma, mas eu pesquiso essa temática já há algum tempo, e eu vi também que a neurociência, ela está pesquisando os aspectos da violência na vida das pessoas. E elas dizem, e o pesquisador que eu li a reportagem disse o seguinte, que crianças que vivem e vivenciam, né, que elas vivem em contexto de violência e sofrem violência, na sua fase adulta, ela tem um potencial de se tornar um adulto agressor. Então, a neurociência está estudando os efeitos da violência na vida humana. No desenvolvimento do caráter do ser humano. Isso, então ela traz esse paralelo, né, que a pessoa que vivencia, que passou por maus tratos, ou que vê o pai ou a mãe discutindo, ele tem uma grande possibilidade de se tornar um agressor. E se a gente puxar o nosso paradigma, a gente olha e enxerga o quê? Olha só, o assédio do casal pode transferir, reverberar nos filhos e nos netos, em toda a família. Aquela geração toda. Isso, e por isso que tem pessoas que falam de estigmas familiares, aquela família toda violenta. A família aprende a funcionar assim. A dinâmica familiar acaba como sendo em cima da violência. O modus operandi. O modus operandi familiar. Exatamente. E agora, respondendo a pergunta sobre o ciclo afetivo, né, sexual, como eu falei antes, a violência ela não acontece de uma hora para outra. Ela dá sinais, e esses sinais eles são muito sutis. E trazendo o nosso paradireito, qual é o primeiro sinal? É o pensene. Então, você está pensando mal, você está desejando mal, você está com raiva da pessoa, você está com ressentimento, isso aí já é o primeiro sinal do ciclo. Então, a gente precisa primeiro ficar atento aos nossos pensamentos, né? E a partir desse pensene patológico em relação ao outro ou alguma situação, passa para uma segunda fase, para outra fase, que é a fase que a gente começa, uma que a gente chama o aumento de tensão, que o agressor, né, ou a agressora, que pode também ser uma mulher também, né, embora a gente tá falando aqui da dignidade da mulher, mas a gente vê situações que ambos os sexos podem vivenciar isso, né?
Então, o agressor, ele começa a sentir raiva, ele muitas vezes humilha, impede que a pessoa faça determinadas coisas, começa a fazer ameaça, começa a destruir os objetos. Então, depois do pensene patológico, essa é a segunda fase. Depois que passa essa fase, né, a mulher, ela tenta acalmar, né, o agressor, mas ela fica aflita, mas mesmo ela vivenciando essa fase de ameaça à agressão, ela não procura ajuda muitas vezes. Ela fica triste, ela fica angustiada, ela pode até desenvolver uma ansiedade, mas ela não procura uma ajuda, porque ela acha que aquilo vai passar. E essa fase, ela pode durar anos, ou até vidas, né? Aí vem a segunda fase, que é o ato propriamente dito da violência, que depois que ele faz toda essa violência psicológica, né, podemos dizer assim, passa para uma violência propriamente dita, né? Ele agride fisicamente, né? Joga objetos, né? Perde o controle e acaba deixando sequelas na mulher. E depois que ele passa por essa fase de agressão, aí vem a última fase do ciclo, que a gente brinca muito, que é a fase da lua de mel. É o momento de reconciliação, né? Então, olha só, o pensene, a agressão psicológica, a agressão física e depois a reconciliação. Então, aí nesse momento de reconciliação, como a Marisa citou no começo da entrevista, agrada a mulher, dá presente, chama para fazer viagem, e por ter essa fase, tá, ela acha que ele mudou, que ele agiu daquela forma, foi movido pelo álcool, por alguma droga. Aí, como ela vivencia essa fase, ela acha que conseguiu, né, resgatar e ele não vai se repetir. Só que esse ciclo, a pessoa fica vidas nessa situação e não rompe. Vira uma relação que a gente podemos dizer assim, masoquista, porque maltrata, trata bem, maltrata, trata bem, e a pessoa não tem um posicionamento para quebrar esse ciclo. Então, eu conheci pessoas que estavam 40 e poucos anos casadas, e no final da vida veio conversar sobre isso, e ela passou a vida toda vivenciando esse ciclo. E ela não tinha coragem de denunciar, não tinha iniciativa para romper. Então, quantos anos da vida dela ela perdeu vivenciando isso e não se posicionou? E tem uma coisa, doutora Carolina, às vezes a mulher se subjuga achando que é melhor para os filhos ela se submeter, ela se sacrificar, aquele espírito de autovitimização, de martirização, e não é. Um ambiente doméstico, um ambiente de um lar violento, onde gera violência, não é saudável para criança nenhuma, para adolescente nenhum. É preferível essas crianças terem paz sozinha com a mãe do que ter pai e mãe tumultuando o tempo todo a cabeça deles. E essa forma de pensar é que você perguntou sobre os dificultadores do rompimento, né? É um dos dificultadores, né? A pessoa que vive o ciclo da violência tem algumas crenças e distorções cognitivas que atrapalham e alimentam esse processo cíclico. E quais são? Eu coloquei aqui, nomeei algumas. Uma delas, a esperança que o agressor mude seu comportamento violento. Se ele não buscar ajuda, se ela não a vítima não tem iniciativa e o agressor não buscar ajuda, não vai mudar de uma hora para outra. Aí vem também a síndrome da ectopia afetiva, que também é conhecida pela síndrome dos amores errados. A pessoa gosta de viver aquele relacionamento tenso, aquele relacionamento sadomasoquista. E isso tudo é um dificultador. Acredita muito na fantasia, né? Confunde o amor com a fantasia. Isso mesmo. E outra dificuldade desse rompimento é o medo de represálias e novas agressões. Ela não quer perder ela muitas vezes é ameaçada se for deixar, então ela não quer perder aquele status, ela tem medo de de desenvolver uma nova vida, às vezes ela tem que mudar de cidade, às vezes tem que mudar de trabalho, e às vezes ela tem medo disso.
A outra questão é a ruptura dos laços familiares e sociais. Ela quer se manter naquela situação. Eu já vi casos que a pessoa relatou assim para mim, olha, eu pensei em me separar. Só que a minha mãe disse que se eu me separasse, ela nunca mais ia me aceitar. Então, muitas vezes, ela é ameaçada para ela não ter para ela não se posicionar. Em 2019 ainda existe isso, sim. Deixa eu te falar uma coisa. Na época que, de vez em quando tem uns casos aí que eu tenho que lembrar, a época que eu atendia lá em Belo Horizonte como terapeuta naturalista, eu atendi uma moça, ela sofria terrivelmente, o marido dela beliscava ela todinha, né? Beliscava o tempo todo, ele tinha lá um problema e tal. E aí eu dei força para ela poder querer sair daquilo, ela queria sair. E a avó ficou sabendo. A avó daquelas bem matriarcas lá, né, lá no interior de Minas, uma cidade onde eu atendi. E a avó virou para ela, eu estou sabendo que você quer se separar do seu marido, porque ele faz isso e isso com você. Mas você não vai, porque eu não vou deixar, eu não vou ter mulher separada na minha família. A minha mãe tolerou meu pai, eu tolerei teu avô, sua mãe tolerou teu pai. Feliz, né? Quem é você para sair do casamento? Nós tivemos que aguentar, você também vai aguentar. A avó falou isso para ela. Caramba. Então, assim, e às vezes um líder espiritual, religioso também, né? Dependendo do lugar, né? A conivência, né, da família, você vê, por exemplo, essa questão na Rússia. A legislação diz, não, você não bate na rua, bate dentro de casa. Você não quebra osso, só pode deixar luxação, né? Então, vai estipulando o que pode. Falta pouco um aferidor de força no braço para dizer até que ponto você pode impulsionar esse braço para bater na mulher. E vai dizer que a sociedade não sabe disso, que o clero não sabe disso. É uma lei, gente. E ninguém faz nada. A sociedade não faz nada. A religião não faz nada. A religião predominante nesse país. É verdade. Preste atenção. É onde eu digo, preste atenção. O Carlos disse que você fez um excelente paralelo com a questão da intrusão pensênica realizada pelos assediadores e dá os parabéns à professora Carolina Espino pela didática e transmissão de ideias com clareza e simplicidade. Sim, com certeza. Isso realmente é um diferencial nas palestras da Carolina sempre. E a Carol Bicalho também entrou aqui. Tá. E eu queria fechar, né, uma frase enfática do Valdo. A pessoa nasce para ser feliz. Eu acho que o para-direito, além dele trazer todo esse direito além, né, além do nosso direito material, a proposta é essa, que as pessoas sejam felizes. E para a gente ser feliz, a gente tem que desenvolver uma convivialidade sadia. Então, a gente nasce com essa proposta inicial, para ser feliz. Agora, conforme as nossas escolhas, conforme as nossas decisões, acaba a gente caindo para uma situação dessa. Então, eu queria só fechar com essa frase do Valdo, porque é uma frase que eu utilizo muito na minha vida. Independente das dificuldades, dos contrafluxos, de assédio, a gente nasceu para ser feliz. Então, vamos fazer uso disso e superando, enfrentando as coisas, quebrando ciclos, não se permitindo a ficar nessa situação. Tá bom. Tá se despedindo aí? Tá bom, a gente quer agradecer a sua participação, muito bem-vinda, e a gente espera contar com a professora aqui em outros programas, né? Mas eu tenho, então, vou fechar com a pensata do Lexo de Ortopensata do professor Valdo, na página 533. O direito existe para frear os instintos naturais, ainda remanescentes no homem primata. O para-direito existe para ampliar a cosmovisão cosmoética evolutiva das consciências lúcidas. Então, veja só, ele vai do instinto dos primatas, os instintos naturais do primatas, né, que é aquele ser sem consciência nenhuma ou quase nenhuma, né,
até as consciências lúcidas, né? Então, eu acho que o ser humano precisa parar de agir por instinto animal. Sim, esse é o desafio, né? Esse é o nosso desafio e fica aqui a mensagem para todos. Eu estou tendo instinto animal nos meus relacionamentos? Isso é saudável para mim? Para quem está comigo? Boa tarde a todos, uma boa semana. E semana que vem, às 13 horas... Na quinta-feira, né? Na quinta-feira, às 13 horas, aqui na RPC. RCI. RCI. Carlos, ajeita aí seu lembrete, porque então vai ser quinta-feira, 13 horas. E chegamos ao final do conteúdo do programa Conteúdos do Para Direito dessa terça-feira, que passou voando. Nunca tive um programa tão rápido aqui na 31ª edição. Agora são 15 horas e 4 minutos. Agradeço a presença das minhas compassageiras Marilza de Andrade e Caroline Espínola. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. E se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com. Conteúdos do Para Direito volta na outra quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019, às 13 horas. Até lá. ZYJ 351